pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel René e esse é meu canal do YouTube. Aqui a gente vai falar um pouco, aliás, a gente vai estudar sobre o município de Tianguá, no Ceará. Então a gente vai falar sobre aspectos geográficos e sobre aspectos históricos do município, tá? Se você já é de casa, você já sabe o que fazer, deixa seu like e ver as notificações estão ativadas, tá? Então segue também o canal, tem gente que vai só assistindo o vídeo e não sabe como se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, que você sabe que sempre eu trabalho conteúdo aqui dos municípios e dos estados. Então você sabe o canal correto, o canal certo para você ter segurança nas suas provas e também para saber mais sobre os municípios, tudo bem? E se você é novo aqui, eu vou te fazer um convite, tá? Assista esse vídeo, deixa seu like se você gostar desse vídeo e se inscreva no canal, tá bom? E se você gostou demais e diz assim, eu não quero perder nenhum conteúdo, você vai ativar as notificações para que o YouTube possa sempre lembrar você que tem vídeo novo, tá? Lembrando que a gente está quase batendo a marca, hoje a gente está no 10 de 3 de 2025, estamos quase batendo a marca de 10 mil. Então isso para mim seria muito válido, muito interessante para o crescimento do canal e para o propósito que eu tenho aqui. Tudo bem? E se você tiver interesse, alguns aqui que já assistem já são meus alunos e eles estão no meu grupo exclusivo, onde eles recebem uma apostila com conteúdo, com muitas questões. No caso de Tianguá são 100 questões e não para por aí, porque a gente vai adicionando no grupo ao longo do processo mapas mentais e também novas questões. Lá perto do concurso, lá quase chegando no dia, eu sempre coloco uma revisão também, analisando os principais pontos e outros assuntos relacionados à cultura, que é mais específico assim sobre o município. Então eu vou lançando lá perto do dia do concurso para que você possa ter o domínio do conteúdo, que é sobre aspecto geográfico e histórico e também algo que seja mais específico, tá? Então, se você tiver interesse, link na descrição. Então vamos lá, gente. Nessa aula a gente vai falar sobre aspectos geográficos, mas antes eu vou falar aqui sobre alguns dados do IBGE, que são atualizações de 2004, mas aqui, aliás, 2024, mas aqui levantado em 2025, tá? São as informações ali atualizadas do IBGE. Tianguá, pessoal, então, é uma cidade, né, localizada aqui no estado do Ceará e tem alguns destaques, né, que a gente já pode levantar aqui sobre o município. É uma importância, né, dentro da região e também tem um aspecto cultural, turístico bastante interessante. O município ele possui um clima agradável, né, e é conhecido por sua economia ali sendo baseada na agricultura, no comércio e no turismo ecológico, devido à sua localização na Serra da Ibiapaba. Os habitantes de Tianguá são chamados de tianguacenses, né? Um gentílico que representa aqui, pessoal, a identidade e a cultura local. O município ele comemora o seu aniversário no dia 31 de julho. Essa data aqui ela está relacionada à emancipação, né? E ela é celebrada com eventos festivos na cidade. E atualmente o chefe do Poder Executivo Municipal é o prefeito Alex Anderson Nunes da Costa. Ele é responsável por administrar a cidade e promover o desenvolvimento local. Portanto, as três primeiras informações que você precisa organizar é o gentílico tianguaense, aniversário em 31 de julho e o prefeito Alex Anderson Nunes da Costa, tá, pessoal? Aqui o que eu posso falar para vocês como bizu em concursos. Não se cobra muito o prefeito, né, do município, poucas provas eu vi, mas isso eu não estou dizendo que não vai cobrar, né, que não será cobrado, mas é interessante que você tenha em mente conhecimento. Sobre o aniversário da cidade também é recorrente, em alguns momentos se cobra sobre o aniversário, mas também pede para fazer a correlação da data com um evento histórico do município. Aqui a gente está falando sobre a emancipação. E o gentílico também é uma questão recorrente, só tomem cuidado para não... É questão de hífen, né? Porque algumas colocam hífens ou colocam outras palavras ali no meio do gentílico, mas o gentílico, segundo o IBGE, é tianguaense, tá? Outra coisa, pessoal, às vezes, dentro do próprio município, algumas pessoas elas entendem que o gentílico é outro, mas é uma coisa que, até uma dica que eu deixo para vocês. A banca, ao criar uma questão, aliás, em todos os vestibulares e concursos, os dados, por exemplo, qual o gentílico do município X? Ele não pode fazer essa pergunta direta sem ter uma referência, porque senão poderia ser usado qualquer tipo de fonte para embasar essa pergunta. Então, é necessário que a banca coloque também na questão, segundo os dados do IBGE, o gentílico de Tianguá é tianguaense, tá? Pode ser também no Ceará, porque tem um anuário e tem o IPCE.
Então, ele vai sempre ter que correlacionar com a fonte, tá bom? Então, um conselho que eu dou para vocês, que passando o concurso, se você encontrar questões sem a fonte, você tem que questionar a banca, tá? Porque já tivemos situações em outros concursos que a banca simplesmente disse que pegou da prefeitura, do site da prefeitura, mas na questão não tinha a informação que tinha sido retirada do site da prefeitura. E aí você fica sem a referência da fonte ali, né? Então, pode ser tipo assim, eu vou dar a resposta aqui. Ou seja, precisou o aluno entrar com recurso para ele obter a fonte do enunciado da questão. Então, tá errado, né? Porque na questão deveria ter os dados de origem daquela informação, tá bom? Então, são algumas dicas relacionadas aqui a esses 3 aspectos, só para que a gente possa continuar a nossa aula. Então, vamos lá para o segundo tópico sobre dados populacionais de Tianguá. Então, de acordo com o censo de 2022, o município de Tianguá, ele possui uma população de 81.506 pessoas. Isso, pessoal, apresentando nesse mesmo censo de 2022 aqui uma densidade demográfica de 89,58 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2024, o IBGE ele construiu uma ideia de população estimada e o município aumentou para 86.137 pessoas. Isso reflete de uma certa forma um crescimento populacional significativo nos últimos anos. Então, esses dados aqui sobre população, eles traz um reflexo, um recorte sobre desenvolvimento econômico e também, porque sobre a população fala também sobre a necessidade também aqui de trabalhar a questão da melhoria da qualidade de vida dessa população. Então, para resumir aqui, eu tenho 3 informações. Eu tenho que Tianguá tem apresentado um crescimento populacional constante, passando de 81.506 habitantes em 2022 para uma estimativa de 2024 para 86.137. Ou seja, é bem interessante, é um aumento bem significativo. E na densidade demográfica aqui de 89,58 habitantes quilômetro quadrado, lembrando que essa densidade demográfica é referente ao censo de 2022, tá? A densidade demográfica é como essa população ela está desenhada dentro do município, como ela está ali povoando o município, tá bom? Então é isso, esses são os dados interessantes sobre a população, dados sobre a demografia, segundo o IBGE. Bem, meus amigos, esse é o momento em que você vai respirar. Você já teve 2 tópicos aqui sendo analisados e você vai verificar se você não deu o like. Vê aí se você deu like, deixa o like, deixa no comentário de onde você está assistindo essa aula. Se você é um novo aluno, se você já é aluno já de muito tempo, então deixa aí, vamos trocar uma ideia, tá? E outra coisa, se você quiser, você pode me ajudar também divulgando esse canal nas suas redes sociais. Aqui, tem aqui meu Instagram, acho que é aqui embaixo, Daniel Ren. Lá você tem meu Instagram, você pode seguir meu Instagram, que você vai ficar por dentro de todos os concursos que estão acontecendo no seu estado, tá bom? Se você puder também, se quiser, marca aí, estudando, assistindo essas aulas, porque ajuda bastante na divulgação. Então, ajude seu professor para que ele possa cada vez mais alcançar mais alunos e assim esse canal crescer e cada vez mais ele atingir mais resultados positivos, que ajuda muita gente a passar em concurso aí. Temos muito feedback, muita galera tranquila aí, então tá ótimo. Vamos falar agora sobre a questão da hierarquia urbana. A gente vai falar sobre a questão de território, tá, pessoal? Então, calma, escute cada um desses detalhes com muita calma. Tem um resumo aí na tela e agora a gente vai trabalhar a questão do território. O município de Tianguá possui uma área territorial de 909,853 km², tá? Esses dados são de 2023. Desempenha um papel relevante, né, dentro da organização urbana e econômica da região onde fica Tianguá. Segundo a hierarquia urbana, que são dados de 2018, Tianguá ela é classificada como um centro subregional B, 3B. Professor, mas esses dados aí, cara, foca nos dados, tá? Eu vou te explicar o porquê. É a questão da importância do município dentro do interior do estado, tá? Então ele é uma região subregional. Além disso, faz parte do arranjo populacional de Sobral, Ceará. Sobral é o município com mais relevância dentro daquele contexto da sub-região de Tianguá, demonstrando ali uma conexão com as cidades vizinhas e com os centros maiores. De forma administrativa, Tianguá pertence à região intermediária de Sobral e à região imediata de São Benedito, Ipu,
Guaraciaba do Norte, Tianguá, tá? Então, em termos amplos da divisão administrativa do estado, a região intermediária é de Sobral. Então, Sobral encabeça vários outros municípios. Dentro quando tenho aqui na parte maior, parte mais ampla da administração, eu tenho municípios dentro dessa que estão sobre a área da região intermediária de Sobral. E aí eu vou ter as regiões imediatas. Então, a região imediata de Tianguá é a região imediata de São Benedito, Ipu, Guaraciaba do Norte, Tianguá. Por favor, pessoal, fiquem atentos a esses detalhes, tá? É muito importante isso aí, porque já caiu em outros concursos e sempre é relevante porque isso é muito importante para os dados do IBGE. Os dados são divididos por regiões, então eles fazem um levantamento das regiões e dos municípios que têm mais influência em cada região. Tem um outro dado que o IBGE ele utilizava para fazer esse levantamento de informações sobre população e economia, que eram sobre a meso e micro-região, tá? Eu sempre cito aqui, porque é importante levar em consideração que a banca ela pode pegar qualquer informação, ela só precisa dizer a data e os dados de onde ela encontrou essa informação. Então, quando eu estou falando sobre mesorregião, eu estou falando que Tianguá está na mesorregião do noroeste cearense e na micro-região de Ibiapaba. E aí se destaca aí como um ponto estratégico na economia e na infraestrutura do estado do Ceará. Bioma. Antes de falar sobre o tipo de relevo e o tipo de vegetação, a gente vai trabalhar primeiro o bioma. O município de Tianguá está localizado em uma região de transição ecológica, mas o seu bioma predominante é a caatinga. Professor, mas o tipo de vegetação aqui é diferente. Por que o bioma é a caatinga? Não dá para entender, eu não vejo a caatinga. Olha só o que eu estou explicando para vocês. É um ambiente, é uma região de transição. Transição da questão do relevo, da vegetação. Então o bioma é tudo aquilo ali, a vida ecológica que tem naquela região. Então esse bioma é característico do semiárido brasileiro. E aí eu tenho uma vegetação adaptada a períodos de seca com espécies resistentes, né? Como cactos, como arbustos espinhosos e árvores de folhas caducas, né? Então você tem ali a caatinga que desempenha um papel fundamental dentro daquele equilíbrio ambiental local e vai influenciar o clima, a biodiversidade e também as atividades econômicas da região. Então uma coisa está conectada com a outra. A gente está percebendo que por que a gente trabalha o bioma? Porque do bioma eu consigo analisar o clima, eu consigo analisar a vegetação, a biodiversidade. Também consigo até entender os aspectos econômicos da região, a questão do turismo, a questão da agricultura, da pecuária. Então, o bioma predominante de Tianguá é a caatinga, caracterizado por vegetação adaptada ao clima semiárido. A origem do nome Tianguá, tá, pessoal? Então, o topônimo Tianguá tem origem no Tupi e possui duas interpretações sobre seu significado. Novamente, cuidado, pessoal, são duas interpretações. Eu não estou dizendo aqui qual é a correta, qual é a certa, qual é a verdadeira, porque esse não é o nosso papel aqui. Nosso papel é levantamento de dados. Dentro do concurso, o concurso não vai, ele tem que pegar as informações e ele vai buscar o máximo de interpretações. Então você tem que ficar atento a esses detalhes. A mais aceita indica que o nome significa o gancho, forquilha que prende as águas, fazendo referência ao rio Tianguá e a sua rede hidrográfica, tá, pessoal? Então, segundo o livro Tianguá, Raízes de sua história e sua cultura, lá na página 99, ele diz o seguinte, que a palavra vem dos termos tupi, tinha, gancho e guaba, água. Outra interpretação sugere que o nome pode significar boqueirão de bico de papagaio, associando-se possivelmente a aspectos geográficos ou a fauna local. Qual é o meu bizu aqui, como professor que já trabalhou com outros concursos? Você vai escolher só uma? Não. Você vai pegar todo esse texto, todas essas informações e separar, tá? Você separa uma interpretação e a segunda interpretação e toma domínio disso, tá? Porque lá na prova ele pode te perguntar quais são as duas interpretações sobre o topônimo, né, a origem do nome Tianguá, como ele pode perguntar só um também. Então, fique atento às duas interpretações. Se aparecer outra interpretação, lá no grupo do WhatsApp, eu vou adicionar essas informações para vocês. Lembrando que lá próximo do concurso, eu sempre
faço o levantamento de questões mais específicas, tipo como comemorações da cidade, uma festividade, algo mais relacionado às histórias locais. Por que que eu faço isso próximo do dia do concurso, pessoal? Porque primeiro você tem que ter domínio sobre a geografia e sobre a história local. Depois a gente vai internalizando essas informações, a gente vai pegando as informações mais específicas. E aí, se você pegar uma informação como essa, provavelmente você vai esquecer lá perto, lá no dia do concurso. Então, pegue primeiro as informações, a grosso modo, aquilo que é mais geral, para depois a gente ir aprofundando nosso conhecimento sobre o município, tá bom, pessoal? Então, o nome Tianguá vem do tupi e pode significar o gancho que prende as águas, relacionado ao rio Tianguá, ou boqueirão do bico de papagaio, que segundo outra interpretação ali do livro Tianguá, raízes de sua história e sua cultura. Clima. Tianguá apresenta características climáticas variadas, predominando os climas tropical quente, semiárido brando e tropical quente subúmido. O primeiro ele se caracteriza ali por temperaturas elevadas ao longo do ano, com períodos de seca moderados, enquanto o segundo, pessoal, ele possui um regime de chuvas com um pouco mais equilibrado, garantindo assim o que, pessoal? Uma umidade, né, no ambiente. Então essa diversidade climática ela está relacionada à própria localização do município. Serra da Ibiapaba, que é a principal referência dessa região. Né? A influência que vai, de alguma forma vai ter influência, aliás, de alguma forma não, tem influência sobre a temperatura e também sobre a distribuição das chuvas, tornando a região ali mais amena em comparação ao sertão cearense. Então o clima de Tianguá varia entre tropical quente semiárido brando e tropical quente subúmido, influenciado ali pela Serra da Ibiapaba. Depois de falar sobre o clima, a gente vai focar agora no relevo e na vegetação de Tianguá. Tianguá está situado no planalto da Ibiapaba, que é uma região que se caracteriza ali por um relevo de serras secas e sertões. A topografia acidentada e as montanhas ali da Serra da Ibiapaba influenciaram diretamente ali tanto o clima como a vegetação, ou seja, o bioma por inteiro. A vegetação de Tianguá é bastante diversificada, refletindo, né, ali também tendo relação com as condições climáticas e a altitude da região. E ela inclui, então, áreas de carrasco, típicas do sertão, além de dois tipos de florestas, né, que é a floresta subcaducifolha, que ela também, subcaducifolha tropical pluvial, né, que é de uma região de mata seca, e a floresta subperenfolial tropical pluvio-nebular, que significa o quê? Que essa área tem uma mata úmida, que são adaptadas ali às variações de umidade e precipitação da região. Então, pessoal, basicamente são as informações sobre relevo e vegetação. Então, pessoal, é isso. Se você tiver interesse em nossa apostila, link na descrição, tá? Esse vídeo eu vou continuar sobre outros aspectos geográficos do município, mas eu vou colocar lá no nosso grupo exclusivo, porque esse vídeo está ficando muito longo, então lá a gente consegue detalhar também essas informações com mais clareza e trabalhar também os aspectos econômicos do município, tá? Para você, eu peço que você deixe o like, deixe seu comentário. Se você tiver interesse, adquira o nosso material e vem fazer parte dessa galera que está se preparando com o melhor, está se preparando com o melhor material, com a melhor perspectiva, tá, pessoal? Não é brincadeira, as pessoas elas levam a sério, então aqui nesse momento você tem que fazer o melhor investimento. E eu peço que você tenha a escolha correta e fique conosco para que você possa, assim, ter a sua melhor decisão e alcançar o seu objetivo tão sonhado de passar no concurso público, tá bom? Então, até mais, um abraço, professor Renê. Em breve teremos aqui uma aula sobre a história do município.